Muito bem, pessoal. Então, estamos de volta aqui no nosso curso de volumes finitos. O objetivo da aula de hoje é arredondar o método de upwinding para a interpolação da função φ nas faces do volume de controle, estabilizando o nosso método, de maneira que agora nós vamos conseguir ter um método que não importa o número de pontos, vai ser sempre estável, e isso é uma condição muitíssimo desejável para os nossos métodos numéricos. Então, vamos dar uma lembrada aqui, pessoal. O que que tinha? Nós tínhamos aqui a nossa equação de convecção de fusão com duas condições de contorno, tá? E quando a gente discretizava essa equação de convecção de fusão, ela fica nesse formato, onde FE são os fluxos convectivos e DE seriam os fluxos difusivos, vamos chamar assim, tá? Né? Então, o que acontece? Esse FE tem esse Ezinho aqui e esse Wzinho são minúsculos. Lembrando a gente que aqui é necessário determinar o valor da propriedade φ na face do volume. E este é um problema que deve ser resolvido por algum método de interpolação, porque φ está originalmente nos nós, dentro do volume. Então, quando nós a primeira coisa que nós tentamos, ou a nossa primeira tentativa, foi usar o método da interpolação linear. No fundo, isso é como se fosse a gente aproxima a função φ entre os nós W maiúsculo e P maiúsculo usando uma reta, de maneira que quando a malha é uniforme, o valor de φ na face que divide os dois volumes é igual à média aritmética entre os valores de φp e φw. O que nós aprendemos com esse método é que se você aplicar o método, aí então nós aplicamos, né? Ou seja, no lugar de φe e de φw, nós usamos as médias aritméticas, tá? Eu devo ter feito isso em algum lugar aqui. Está aqui, né? Isso aqui é o resultado a que chegamos. Eu não sei se eu fiz essa conta por lá de cá ou por lá de lá, ou se eu nem fiz, tá? Isso aqui é onde chegamos. Na malha uniforme, é o que obtivemos, está aqui, ó. Ah, não, eu fui desenvolvendo aqui na malha uniforme, né? Para mostrar que, na verdade, a gente acaba gerando um método que tem exatamente esses AS e AWs aqui, ó, em que eu tenho 1 mais um Peclet e 1 menos um Peclet. E vimos que isso gerava soluções instáveis, que na verdade eram capazes de fazer com que o valor de φp não estivesse contido entre os valores de φw e de φe. Na verdade, ele só estaria contido se o número de Peclet obedecesse a alguma condição. Nesse caso, a condição nossa era que o Peclet baseado no delta fosse menor do que 2. Isso aqui não é uma coisa universal. Se você mudar o problema, vai mudar a condição, tá? Então, a estabilidade do seu método depende intrinsecamente das equações covariantes, tá? O que nós aprendemos e de onde que vinha esse problema? Qual era a origem dele? A origem do problema é que agora, na equação, nós temos um termo convectivo. Esse termo convectivo está associado a uma direção preferencial de transporte. O que eu quero dizer? O termo convectivo mede a variação de uma propriedade em função do transporte dessa propriedade pelo campo de velocidade. Então, no fundo, o que está acontecendo aqui é que se o U é positivo, como eu fiz aqui, o valor de U, ou melhor, o valor de φ nesta face, naturalmente tem que depender mais do valor de W do que do valor de P. Na verdade, se a gente tirasse o termo difusivo, porque o termo difusivo ele é diferente, né? O termo difusivo, quando a gente tem um processo só de difusão, vamos supor que ele tem um valor de P e um valor de W. Se o problema for apenas difusivo, então
o valor de φwzinho é exatamente a média. Tá? Eu não sei se alguma vez eu já cheguei a demonstrar isso para vocês, mas isso aqui é tão fácil que eu consigo fazer. Tá? Eu vou fazer aqui uma observação, já mudando meu quadro, né? Se for uma difusão pura, uma observação aqui. Se eu tiver numa difusão pura, tá? O que é a difusão pura? No caso, ela seria assim. Essa seria a equação de difusão pura. Com φ constante, obviamente. Com gama constante. Só tem difusão. Qual que é a solução analítica dessa equação para φ? Tá? Isso aqui significa que a derivada segunda é zero. A função cuja derivada segunda é zero é a reta. Então, quer dizer que φ é alguma coisa do tipo mx mais n, é uma reta. Né? Quer dizer o quê? Né? Eu vou tirar esse x aqui, ó, e vou só para fazer o seguinte, eu vou desenvolver um sistema local, tá? Eu vou colocar aqui um sistema que ele é assim, ele começa em φw, vai? Em φw tem uma coordenada xi aqui, só para eu poder fazer isso aqui, né? Ou seja, em relação a xi, ele é uma reta, tá bom? Xi é a mesma coisa que o x, só que é transladado para começar em φw. Então, o que seria? O φ seria uma derivada vezes xi, né? E aí, quem é a derivada? É o valor de φp menos φw dividido pela distância entre eles, que é o delta. Isso aqui é a derivada de uma reta, né? E aí eu vou multiplicar pelo xi. Se você subtrair do φw, isso aqui dá zero em φw, e agora eu vou somar o φw aqui. Pronto. Eu não sei se você entendeu o que eu fiz, a única coisa que eu fiz foi o seguinte: isso aqui é uma equação de reta, eu só calculei a reta, tá? Uma equação de reta que tem a inclinação φp menos φw sobre delta x, e que quando xi é igual a zero, ela vale φw, ou seja, ela é a reta que sai de φw e chega em φp. Tá claro? Né? Ou seja, a solução analítica disso aqui é φ é igual a um A que xi mais B. Eu só calculei quem era o A e quem era o B de um jeito macetoso aqui. Tá certo? E o que a gente quer? No fundo, a gente quer a média. Ou seja, isso aqui, agora, observa bem. Isso aqui não é uma função de interpolação. Isso é a solução analítica do problema de difusão pura. O problema de difusão pura, que se você conhece, se você quer saber como, dado o valor de φw e o valor de φp, como que ele se comporta entre φw e φp, se é um problema de difusão pura, ele se comporta como uma reta. Interessante isso aqui. Então, isso é muito importante. Isso é muito curioso, né? E quem é, o que a gente quer? Se eu quero saber o valor de φw, ele é, na verdade, o φ em xi igual a Δx sobre 2, né? Porque o Δx seria tudo, e aqui é xi igual a Δx sobre 2. Então, na hora que você bota Δx sobre 2 aqui, ó, e faz essas contas todas aqui, gente, eu fiz uma loucura aqui. Meu jeito de calcular a reta está tudo errado. Esse aqui é xi menos zero. É porque o xi começou aqui, ó, o zero de xi aqui. Pronto. Nem precisava nada aqui, ó. Fiz o sistema local, tá uma beleza. Vamos só conferir que essa minha equação está certa. Se xi é igual a zero, isso vale φw, tá certo. Se xi é igual a Δx, vai dar φp menos φw mais φw, vai dar φp, tá certo. É uma reta que passa em φp e φw. Desculpa aquele negócio lá, porque eu acabei botando primeira aula do dia, né? Então, se você botar delta sobre 2 no valor de xi, isso vai dar φp mais φw dividido por delta vezes delta sobre 2 mais φw. Esse delta cancela. Aí olha a conta aqui direitinho. Aqui é menos, ó. Aqui é menos. Vou apagar esse cara aqui, porque esse aqui é um menos. Nossa.
Φp menos Φw. E o que sobrou? Sobrou Φp mais Φw sobre 2. Por que eu fiz essa brincadeira aqui? Para mostrar que a solução analítica do problema de difusão pura é a interpolação linear. Por isso que ela é uma das interpolações favoritas, né? Se a gente pegar o problema de convecção pura, o que é o problema de convecção pura? É esse. Qual é a solução analítica desse problema? O φ é igual a uma constante. O φ é igual a uma constante. Tá? Agora, isso aqui é importante a gente dizer o seguinte, que na convecção pura, o que você está dizendo é o seguinte, vamos supor que você tem o seu domínio aqui, ó. Tá? E aqui é x igual a zero. Então, você dá uma condição de contorno, porque a sua EDO é de x, né? Então, você tem que dar uma condição de contorno para essa constante. Você tem que dizer quem é ρ, quem é u e quem é φ. Esses caras, é isso que vai ser constante. Então, isso é muito importante, porque isso tem uma consequência relevante para nós. Qual é a consequência relevante para nós? Que, se na verdade, essa constante aqui, se o campo de velocidade está nessa direção, esta constante aqui, quando você for calcular o φp, ele vai ter que ser igual a esse cara. Porque o U está nessa direção. E ele não pode depender nada disso aqui. Agora, se por acaso o U é negativo, ou seja, o escoamento está vindo lá do outro lado, então, na verdade, a solução analítica do problema, ela é φe para interpolar φp. E é isso que, no fundo, é uma maneira também da gente ver a necessidade da gente mudar o tipo de interpolação. Ou seja, se o problema é de convecção pura, a interpolação ideal é simplesmente você pegar o valor de φ igual ao do ponto atrás de você, onde esse atrás é definido pelo campo de velocidade. Tá? Então, é por isso que a gente fala que isso é upwinding, ou upwind, porque é amontante. Você está escolhendo o ponto que é amontante, acima, né, da corrente, upwind. Então, foi assim que a gente definiu a interpolação upwind. A gente vai definir o φe quando U é maior do que zero, a gente pega o valor de φe igual ao que está. Se U é maior que zero, eu peguei e estou querendo calcular o φe aqui, por exemplo, que é nesse ponto. Se U é maior que zero, o valor de φe é φp. Se U é menor do que zero, o valor de φe é φe. Para o W é a mesma coisa. Se U é maior do que zero, quer dizer que o valor em φw tem que ser o próprio φw maiúsculo. E se o U é menor do que zero, se o escoamento vem da direita para a esquerda, tá certo? Então, o valor de φw minúsculo tem que ser igual ao valor de φp. E essa é a interpolação upwind, né? Lembrando que o valor de U, se U é maior do que zero, isso quer dizer também que F é maior do que zero, porque o ρ é constante, o ρ é positivo, né? E isso aqui também, F menor do que zero. Tá? Então, essa é a história toda. Essa é a história toda do upwind. O mais legal então, o que quer dizer? Quer dizer que a gente está tomando uma decisão entre usar a interpolação, que é a solução analítica do problema. Nós estamos tomando essa decisão. Vamos usar a interpolação, que é a solução analítica do problema. De que problema? A gente está na dúvida se escolhe a solução analítica do difusão pura, ou se escolhe a solução analítica do problema de convecção pura. Então, a gente tem o de difusão pura e o de convecção pura. Tá? Então, a solução que o método está dando até agora, de elementos de volumes finitos, na hora que a gente vai calcular o termo de difusão,
na aproximação linear, a gente usa a interpolação linear, porque o termo de difusão, a solução analítica dele é a interpolação linear. Quando a gente for calcular ou aproximar φ na face no termo convectivo, a gente vai usar a solução analítica do termo convectivo, tá? Então, a gente está usando uma interpolação num termo e uma interpolação diferente no outro termo. Essas duas interpolações, as dicas a gente escolhe não é por acaso. A gente está pegando a solução analítica do problema isolado de cada um, tentando que isso seja a solução do nosso problema. Aqui tem uma coisa interessante, ó. A gente chegou a fazer na aula passada o quê? A gente chegou na aula passada e colocou U maior do que zero, aqui de azul. Quando a gente colocou U maior do que zero, significava que o φezinho minúsculo era o φp e o φwzinho minúsculo era o φw. É isso? Os outros termos estavam calculados do jeito convencional, porque isso aqui tudo é resultante da discretização dos termos de difusão usando a interpolação linear. E aí o que acontece é que quando a gente reúne quem está multiplicando φp e φw, dá essa aproximação aqui, ó. FE, DE mais DW, e assim vai, tá? Então, olha só o que aconteceu aqui. Nesse caso, a gente ficou com esse AW, que está certinho, ele ficou DW mais FW, isso para U positivo, tá? Ficou com o AE, que é o DE, e o AP e o SP ficam como sempre foram, tá? Se a gente fizer a mesma coisa para U menor do que zero, vamos fazer aqui rapidinho. Vou fazer do lado, que aí a gente recolhe juntos aqui, ó. E se o U for menor do que zero? O que vai mudar? Vai mudar o seguinte. No lugar de FEzinho, eu vou usar, ou de FIEzinho, eu vou usar FIE. E aqui eu vou usar FIP. Então vai ficar assim. Sabe o que eu vou fazer? Vou copiar. Vou levar lá para perto de onde eu quero. Ai. Desculpa. Vai funcionar agora. Na verdade, eu acabei de ver que eu mandei mal, foi na... Vai cortar? Vou fazer mais perto aqui, acho que vai ficar melhor. Cola lá longe. Ele dá uma colada meio esquisita, eu não consigo andar com ele, que saco. Aê, garoto. Tá aqui. Tá aqui. Então, esse aqui. Só que no lugar de FIP, a gente acabou de ver que eu vou usar o FIE, que aqui era o lugar do FIEzinho. E aqui era o lugar do FIWzinho. Quem que vai ser FIWzinho, né? Agora o U é menor do que zero, né? Eu sempre faço desenho para me ajudar. Então, na verdade, aqui está o P, aqui está o Wzão, errei. Aqui está o Wzão, aqui está o Ezão, S, Wzinho. É isso? Então, quem é que vai ser Fi-Ezinho? Se o U está vindo assim, vai ser o Fi-Ezão. Quem é que vai ser Fi-Wzinho? Aqui é o Fi-Wzão. E agora a gente recolhe todo mundo, ou seja, quem é que multiplica... Seria Fi pesão, não? Opa, lógico. Pesão, 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 pesão. Boa. Lógico, né? Wzinho está aqui, tem que pegar esse, ó. Pesão. Beleza, obrigado, Roberto. Me ajuda aqui, ó. Vou colocar todo mundo que está multiplicando Φp. Vai dar... Olha, eu vou pegar daqui. Vai dar DE, vai dar DW e vai dar FW, tá?
Então, vai ficar assim, dw mais dezinho menos fw menos fw. Perfeitamente. Não é isso? Tudo isso multiplicou quem? Pp. Aí no FW não vai mudar. Vamos ver quem é que é FW. É DW e só, né? Só DW. E agora vai ter E. Aqui no E já vai ser diferente, né? Aqui no E já vai aparecer o DE menos FE. Isso aqui multiplica FE, tá? Então, e aí o que que a gente faz? Isso aqui é bem parecido com o que a gente fez aqui. Eu estou nessa equação aqui, ó, tá? Estou nessa equação. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou colocar quem é o AW, o AE, e aí a gente vai dar um jeito de escrever o resto. Então, vamos lá. Baixei aqui. Quem é o nosso AW? Simplesmente DW. Quem é o nosso AE? DE menos FE. SP é zero. SP é zero. E aí, que vai acontecer aquela mágica lá. O AP, que eu quero que seja AW, mais AE, vai dar tudo certinho. Porque se a gente colocar aqui assim, ó, se você... O AP, ele está aqui. Vamos colar ele aqui. DW mais DE menos FW. No fundo, a gente consegue ver... Isso aqui já apareceu aqui, ó. O DW é o próprio AW. Se você pegar DE menos FE, então eu ia precisar botar aqui assim, DE menos FE para aparecer. Isso aqui ficou ruim só. Isso aqui eu vou botar o DW. E aqui embaixo eu vou anotar que esse cara aqui já é o AW. Forcei a barra, apareceu DE menos FE para ser o AE. Agora eu vou consertar o que eu fiz de errado, que é somar FE e subtrair FW. Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente chegou exatamente no que tinha antes, que é AP igual a AW mais AE mais SP, menos SP, que é zero, mais FE menos FW. Estou escrevendo isso na forma do mais ou do menos. Mais FE menos FW. Então, essa parte de baixo fica preservada. A forma do AP para a equação convecção de fusão vai ser sempre essa, né? O que mudou é como que a gente calcula AW e AE. Então, vamos reunir tudo aqui para montar o esquema de Upwind, como ele deve ser programado, tá? Então, se a gente reunir tudo, reunindo tudo, o que nós vamos ter é o seguinte, a gente vai ter assim, se o U é maior do que zero, então, eu vou escrever aqui AW. Quem que vai ser o AW? Vai ser DW mais FW. E o AE vai ser o DE. Se o U é menor do que zero, quem é o AW? É o DW. E esse cara que vai ser DE menos FE, não é isso? Menos FE. Troca o sinal. Menos FE. Tá? A maneira prática de organizar isso, tá? Uma das maneiras de organizar, porque aqui tem um if, se U é maior que zero, se U é menor do que zero, tá? Tem uma maneira de resolver isso aqui, que é basicamente o seguinte, tá? Você fala que o AW, ele vai ser quem?
ele vai ser, olha só, sempre tem o DW. Às vezes tem o FE. Ele tem o FE toda vez que o U for positivo. Agora, repara, F é a mesma coisa que Rho vezes U. Então, se U é positivo, então quer dizer que o F é positivo. Então, é aqui que a gente vai usar horas. Então, quer dizer, quando o F for positivo, como é que você pode ler essa primeira... Como é que você pode ler essa frase aqui toda, né? Você pode ler essa frase aqui toda o seguinte: quando o F for positivo, soma o WF. Soma F no DW, na hora de calcular o AW, né? O AW inclui o F. Se o F for negativo, porque o U é negativo, você não soma. Então, para fazer isso, você pode usar essas funções de máximo e mínimo, compondo com zero. Então, por exemplo, uma maneira de você fazer é, vou somar quando ele é positivo. Então, o que que eu faço? Eu somo com o máximo entre o zero e o FW. Ou seja, se FW for positivo, o máximo entre 0 e FW é igual a FW. Então, se ele, repare, se F é positivo, então ele soma. Se F é negativo, ele soma zero. A mesma ideia você pode usar com o DE, né? Ou com AE. Como é que você faria com o AE? Sempre tem o DE. Só que quando o F for negativo, você soma com o menos F. Soma com o menos F. Então, você pode pegar aqui o máximo de... Só que aqui, como é que você vai fazer isso? O máximo entre 0 e menos FE. Só que aqui você não pode somar, né? Subtrai. Não é isso? Vê se está certo. Porque suponha que FE seja menos 1. Então, o máximo entre... Eu acho que vai somar, não, professor? Porque o FE já não é negativo. Ele O vai pegar, FE é tipo, negativo. aí ele vai fazer menos de um número negativo e vai virar positivo. Aí por Vai. isso que você faz o máximo dele. Então, É porque então, você só vai pegar ele quando o FE for negativo. Mas o valor que ele vai pegar desse máximo é quando esse FE tem que ser positivo, tipo, o valor que ele vai comparar. Ele já é vai tirar um lógico, é valor lógico. positivo. É lógico, você tem razão. Como é... Não, vamos conferir, vamos lá. Se FE é igual a 1, isso quer dizer que o máximo entre 0 e menos 1 é igual a zero. Então, não soma nada. Tá certo isso? Uhum. Se FE é menos 1. Então, eu vou fazer máximo entre 0 e menos 1. Isso aqui é o máximo entre 0 e 1, que é 1. Eu não teria que subtrair, não? É porque na fórmula, o que você faz é pegar o, igual no de cima, você faz o DE menos o FE, só que o FE já é negativo, então fica DE menos FE, então fica DE mais FE, porque o termo FE é negativo. Tipo, esse menos que está na frente não é do FE Ah, em sim, si. o menos já, como é que fala? Você está falando que esse aqui vai entrar, tá certo, né? Isso. Ou seja, na hora que a gente calcular o AW vai dar certo, o AE vai dar certo. Porque Isso. aqui vai cancelar aqui, você tem toda a razão. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, então tá certinho, é com mais mesmo. Isso aqui tá ok. Então tá lá. Então esse aqui foi o nosso esquema upwind.
em volumes finitos. Esse aqui é o upwind em volumes finitos. Tá? E olha só, é muito fácil de programar isso. Né? Isso é muito fácil de programar. Por quê? Deixa eu ver só o que eu estou projetando. Acho que vocês continuam vendo o whiteboard. A gente está vendo o Octave também. Ah, tá vendo, Octavio? Ótimo. Tá. Então, a gente está aqui no... Como é que vai ser aqui? Não, então eu vou puxar para cá. É aqui. Estou aqui. Eu vou sair desse cara para cá. Aqui. Aqui. E aqui. Só para eu poder... Isso, choose. Foi. Deixa eu ver se eu estou aqui. Estou no lugar certo, então vou ampliar aqui na tela. Vou abrir o nosso programa, que a gente tinha esse diffconvec V1. Vou salvar ele. Save as, como diffconvec V2. Aula de hoje, a gente trabalha nele. O que eu vou mudar nesse cara? Vamos olhar só o que estava acontecendo quando eu tinha esse U grande aqui e rodava o meu programa. Tá lá, eu tinha essa solução super mal comportada, né? Tá todo mundo vendo, certo? O que a gente vai fazer? Eu só vou chegar nos nossos AWs e APs aqui, ó, e vou mudar a forma como ele é calculado. Ou seja, eu agora vou colocar aqui o esquema upwind. Vou até anotar aqui, ó, que esse aqui, opa, o que é isso? Que esse aqui era o central, coisa assim. Ou, não, em volumes finitos chama linear inter. Porque volumes finitos pensa assim, tá? E esse aqui é o upwind. O upwind, em vez de ser isso aqui, vai ser o AW, vai ser D mais o máximo. É assim que é máximo no MATLAB? Deve ser, né? 0 e F. Fala, Roberto, é assim? É isso, é assim mesmo. O AE é o máximo entre 0 e menos F. Acho que é isso. Vou rodar. Opa! O que faltou aqui para mim? Eu tive que mudar as condições de contorno também. Lógico. Tem que mudar as condições de contorno. Claro. Tá? Tem que mudar as condições de contorno. Nesse caso aqui, o SP não vai ser F sobre 2. Certo? E, ó, precisamente esse. Isso que você fez? Foi. Só que tem uma coisa, porque é justamente por causa desse 2, né? Que, se eu não me engano, eu não lembro onde foi que eu vi, não sei se foi no livro, justamente no AW, a gente tinha antes que era D mais F sobre 2. Hum. E eu acho que no livro ele só pega o 2 que está multiplicando do lado de fora, né? Passa para dentro. E aí fica 2D mais.
F. Aí eu não sei se tem que colocar o 2 em dividindo. Acho que o 2 do SP lá na condição de contorno, ele só multiplica o D. O meu deu certo assim. No upwinding. É. Ele ficou na condição de contorno do 1 e no N. Aí ficou 2D mais o máximo de F. Porque me passou o 2 de fora para dentro. Ou então você deixa o 2 fora, mas aí você tem que dividir o F por 2. O máximo de F. Tá, peraí, deixa eu ver. Que é aquela distância que é metade. Ah, isso aí. Eu tô achando que isso aqui tá certo. Peraí. Ah, não, no upwind tá. Não, no upwind eu acho que é isso mesmo. Na condição de contorno. Isso. Não, tô falando aqui também. Eu acho que tá certo. Deixa eu testar. Tô indo meio pelo instinto, assim. Tá certo. Aí. É isso. O upwind é isso. Não, porque vai dar, ó. Porque no fundo, olha só. Isso aqui tem que ser. O SP aqui, ó. Ele tem que ser menos 2D mais F. Se o F é positivo só. Então tá certo, isso aqui é menos 2D mais F. E aqui no SU, para aplicar a condição de contorno, é a mesma coisa que está aqui no SP, 2D mais F, só que positivo. Mas o 2 aí ele não tá multiplicando o D e o F, porque ele Ah, vem lá. Ele não tem que multiplicar só o D, porque ele vem lá da discretização de dx, que aí você tem dx sobre 2, aí o D é gama sobre dx. Aí fica gama sobre dx sobre 2. Aí por isso que você multiplica o D por 2. Mas o F é só ρ vezes U, então você não teria que multiplicar ele por 2. não, é porque esse 2 vem do tamanho do volume que é menor. Mas é só você pensar assim, ó. Na verdade, o que estava multiplicando aqui, Roberto, o que estava aqui dentro desse menos 2 é o valor do AW. É o valor do AW. Você está vendo? É o valor do AW. Quer ver que interessante? Ó? Então, no fundo, eu só botei o AW que tinha. Eu não troquei o valor de AW. Certo. Aí botei ele aqui. Ó. Quer ver? Ó, vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Ó. Como é que é o nosso sistema linear? O nosso sistema linear, ele é assim. Vou fazer aqui uma observação. Para dar outras ferramentas para a gente pensar também, tá? Nosso sistema linear, ele. Ah, não, mas o problema é que ele calcula só na metade. A gente teria que integrar. Mas eu não quero fazer pela integral agora. Quero só fazer assim mesmo. Não, tá, mas ó, tá certo isso aqui. Eu acho que deu certinho com o que você fez aí. Não tá, É, não tá igual ao seu, qual- não? é porque vamos comparar os pontos. É porque passa lá Vamos. nos seus valores iniciais. O meu gama, deixa eu ver se o gama, que aí eu boto ele aqui certinho. O Meu L gama é igual a zero vírgula 1, um, o ρ é certo? 1, o U É, é 2,5 e o N é 5. beleza, tá igual. Tá igual, né? Aí, aham. Roda aí. Ó, o meu último nó tá dando 0,71433, que é o valor que deu lá no livro, que eu acho. Aí, ó. Igualzinho. Ué, mas eu tô fazendo Entendeu? diferente. Eu tô Tá fazendo nada. diferente. Estamos fazendo tudo igual, cara. O meu 2 ele só tá multiplicando. 0,71433. Aqui, ó. Não é isso que tá lá, não? Deixa eu ver, calma aí. Acho que é isso mesmo. Ué. Não, 4 3 depois desse último 3 é outro 3. Ah, mas aí, isso aí. Mas é E o porque eu acho que é exatamente esse D, porque a gente está mexendo com o tamanho de F de D é muito pequeno, não é? Ó, Não, o eu D acho é que tá. 0,5 e o F é 2,5. É, tá tudo certo. Qual Ó, o vamos tamanho? ver. O seu SP? -6,000, -1. Ah, aí, ó, o meu SP, o primeiro deu -3,5. E o meu último deu -1.
O seu primeiro deu menos 3,5, Isso. mas o primeiro tem que ser. É Ah, porque olha assim, só. Olha aqui no livro. Já achei até no livro aqui, ó, na página 148. Olha o sistema todinho lá. uhum. Peraí, deixa eu ver. Então, ó, 2 vezes D mais F. Ah, não, é 3,5. Você tem razão. Você tem razão. É porque esse 2 vem lá daquele dx, né? Porque a gente faz ele pela metade. E o ρu, a convecção, não importa pelo tamanho da sua malha. Só Uhum. o... Você tem razão. Quer dizer, aqui não é isso, né? Não é só substituir o AW. É 2D, F. 2D. Ok, como é que eu vou usar o upwind? Aí você teria que usar ele de novo em relação ao F, né? Porque aí ele só vai entrar quando for no primeiro nó, Aqui ele é o tá. AW, ele só vai entrar se o fluxo for positivo, né? Isso, exatamente. Entendi. É, E então, no. uma coisa que eu poderia fazer era isso, ó. E fecho aqui, e aqui eu faço assim. Pronto. Só entra se o fluxo for positivo. Exatamente. Aqui é a mesma coisa. Só entra se o fluxo for positivo. Aqui, vamos consertar. Boa. Ficou bem melhor assim. Ficou bem legal assim. Então, menos. Vou botar o menos em evidência. Aqui, e fechei. Deixa eu ver. Se o fluxo for positivo, não entra aqui. Se o fluxo for negativo, entra. Tá certo aqui já, não tá? Pronto. E igual. Eu nem tinha pensado sobre essa questão do fluxo, fui até testar aqui com o negativo. Aí, Ah, exatamente, o valor que estava lá é -1, né? Aí, se for fluxo negativo ou positivo, vai virar -3,5. Aí, se eu uhum. jogar negativo, o que era -1, ele vai somar, então vai virar 1,5. É exatamente isso. Deixa eu trocar. Deixa eu ver se é só trocar isso aqui. Opa, beleza. Isso aí. Certinho. Você viu que eu troquei a direção, ele continuou estável, né? Aham. Legal, é isso. Foi muito bom. Foi muito bom. Uma boa coisa que a gente pode. Quer dizer, agora aqui eu fiz uma coisa que eu não gosto, né? Eu acabei fazendo sem querer e eu vou desfazer. Isso aqui, ó, é o que eu estou usando, né? Esse aqui é para o upwind. Beleza. Só que eu vou deixar os outros aqui também. E aí eu vou pegar aqui do meu outro amigo aqui. Tudo aí. Só para a gente ter tudo, entendeu? Aqui eu poder comentar e ter os outros aqui. Então, esse aqui de baixo é o upwind. Esse aqui é o linear. Cadê o linear? Linear interpolation.
Deixa eu rodar de novo só para ver que eu não colei nada errado. Acho que não. Só que esse AW tem que... Isso, eu queria que aparecesse aqui. Esse AppWind pode... Foi. Vamos dar uma olhada aqui numa coisa. Vamos gerar um caso artificial aqui. Com esse... Eu vou aumentar um pouco o número de nós. Eu vou colocar assim, sei lá, 50. Logicamente, com 50, acho que isso aqui vai ficar estável. Está bem estável. E agora eu vou... se a gente forçar demais a velocidade, o que que vai acontecer, né? Ele, na verdade, vai ter muitos nós aqui, ó, e essa curva vai acontecer só muito aqui no final. Se eu queria chegar até ele ser estável. Eu estou vendo que o P-Clay aqui está de meio. Para ele ficar instável, eu teria que dar um jeito deste fluxo a ser multiplicado por 4. Então, para ele ser multiplicado por 4, posso botar esse rho aqui 4 vezes, né? Ele já vai ficar, mas ele vai ficar super apertadão lá na frente, ó, né? Então, se eu botar qualquer coisinha aqui, ele já vai ser instável. Vamos ver as instabilidades aparecendo desde quando elas aparecem. Apareceu só lá no finalzinho, muito discreto, né, cara? Eu não queria que tivesse tanto a parte contínua assim, sabe? Constante. Mas, infelizmente, não tem para onde ir. Não tem para onde correr. Eu queria ter um gráfico mais bonito dessas instabilidades ali e poder dar um zoom aqui nelas com mais pontos, né? E agora usar essa mesma condição aqui para o nosso esquema Upwind. Vou rodar ele aqui, ó. E a gente vê que, na verdade, ele consegue resolver a parada, mas o que que a gente está percebendo? Eu acho que aqui ficou até bom esse gráfico aqui, tá? O que a gente está percebendo aqui, na verdade, é que o upwind, né? Chama-se até o método, o esquema upwind, né? E a prática seria o upwinding, né? Nós estamos praticando o upwinding. A gente está vendo que esse esquema que a gente está usando, ele torna o método mais estável, mas é como se ele fizesse a curva mais devagar. Lembrando que esse cara que está aqui, se eu não me engano, é a solução analítica que eu devo ter feito aqui. Eu fiz inclusive com 100 pontos, a gente pode fazer com mais, para ela ficar bem fechadinha. Essa bem redondinha, né? Aquele cara ali era a solução analítica. E o que que nos chama muito a atenção nesse caso é que a solução discreta, numérica, ela adoça essa quina. Ou seja, muito embora ela seja estável, ela cria uma difusão extra. É como se eu amortecesse os gradientes, porque é exatamente isso que o upwinding está fazendo. Ele está amortecendo os gradientes, entendeu? Então, no fundo, o que a gente tem aqui é essa questão, é esse problema, tá? E vamos aprender com o futuro. Vou ter uma dica já que eu podia até dar, que a gente vai fazer, se você quisesse trabalhar nisso, digamos assim, que seria usar uma nova função de interpolação. O que a gente vai fazer, o método volume sinus faz, é variar essa função de interpolação. Nós conhecemos a solução analítica desse problema entre dois pontos de Dirichlet. Eu devo ter colocado ela em algum lugar, né? Que é a solução exponencial. Aparentemente eu não coloquei, mas tem lá no nosso programa. A solução exponencial, essa solução que está aqui, ela é precisamente a solução analítica do problema completo de convecção de fusão. Será que se a gente propusesse, essa é uma pergunta que eu lhes faço e deixo para vocês tentarem, uma interpolação de φe, ou seja, quero descobrir o valor de φe, dados dois pontos, φw e não,
esse eu estou no φ seria o φp e o φe maiúsculo, né? Então, se você conhece φp e φe maiúsculo, e você, eu queria estar aparecendo, eu acho que não estou. E você, se você conhece esses dois pontos, φe e φe maiúsculo, φp e φe maiúsculo, e você precisa conhecer φe minúsculo, uma opção que você tem é resolver, usar a solução analítica do problema de convecção de fusão, que é essa exponencial. Tem uma pergunta, então, que a gente tem que responder em algum momento. Se eu usar esta função exponencial como interpolador, ou seja, aquele trabalho que eu fiz com a reta, se eu fizesse aquele trabalho com a exponencial, como será que ia ficar o meu sistema? Será que ele ia ser estável? Será que a solução ia ser melhor do que esta? Então, esse é um exercício que nós vamos fazer e que a gente vai ver que vai ser muito legal, que vai ter um pró e um contra, tá? Enfim, isso vai ser uma coisa para o futuro. Beleza? Porque o que eu quero fazer agora, se vocês não tiverem dúvidas, para a gente poder fazer algum progresso legal, eu queria trabalhar no 2D. Eu queria ir para um problema 2D. Tá? Na verdade, o que eu quero fazer é falar um pouco sobre o que seria um método de resolver sistemas lineares que não necessariamente fosse um método tridiagonal. Tudo bem? Para a gente ter uma ferramenta para ir para o método, para a gente poder, então, abordar problemas bidimensionais. Tá joia? Então, o que vocês acham? Podemos fazer isso? Eu vou demorar 15 minutos para fazer o que eu gostaria de fazer na aula de hoje, que seria uma introdução para vocês já talvez programarem alguma coisa nesse sentido para a aula que vem. Tranquilo, professor. Ok, professor. Dúvidas? Eu ainda tô dando uma passada de ferro aqui no meu código. Eu vou tentar um pouquinho mais antes de tirar umas dúvidas aqui. Beleza. Professor, eu tenho só uma Oi. dúvida em relação a. Lembra aquela curva que o senhor montou quando o senhor estava explicando que era que não vai, dependia do X, quando o senhor estava explicando o método upwind? Lembro agora que eu fiz agorinha? Não, na aula passada que o senhor fez. Ela era tipo uma distribuição normal, que aí só que ela tinha os espaços. É porque aquele caso ali eu tentei pensar, se eu, ali era convecção pura. Aquele caso ali que ela. Porque eu tentei botar convecção pura no meu código, aí ele vai ficar uma linha reta, né? Porque não tem. Quer ver? Ela tá Isso, lá convecção embaixo. pura. Deixa eu ver. Será que foi a meu match características? É que o senhor estava explicando. Deixa eu ver aqui. Isso aqui? Aí, ó, essa aqui, ó, a de vermelho ali, ó. Ah, tô Para indo eu ter lá. uma curva assim, com convecção pura, é quando eu tenho uma fonte de calor, é? Eu- Não, tá? Já entendi a sua pergunta, tá? Não, na verdade, para a gente fazer esse exercício aqui, a gente vai fazer também, tá? Que esse aqui é um problema transiente. Eu vou te explicar o que que é isso, para você ter isso aqui. Você teria que ter isso aqui é um problema transiente. Mas, por exemplo, ele é transiente porque o senhor está analisando, tipo, a primeira curva com a curva lá de trás, certo? É Ele isso que faz ele ser transiente. Mas, tipo, em um tempo específico, ele tem essa variação de temperatura dentro do próprio corpo. é, Aí, o que causaria essa variação de temperatura? Era mais ou menos essa mesmo. não, Ele não tô- se você tá pensando em um problema de transferência de calor, o que causaria essa variação de temperatura poderia ser uma fonte. Se você tivesse uma fonte ou uma geração interna. Uma geração interna, imagina que você tem uma geração interna em duas condições de contorno uma condição de contorno como é que fala, de Dirichlet, ou que não duas condições de contorno de troca de calor constante. Tá? O problema é que se você a fonte uma fonte de calor ela só vai gerar uma curva assim mais ou menos com aquela cara se o problema for predominantemente difusivo.
Porque se ele for convectivo, o que você teria seria uma coisa assim, né? Um problema convectivo puro. Com uma fonte, ele seria igual a uma coisa assim. Tá certo? E daí o que acontece é que eu nem sei lá o que faria uma coisa dessas, tá? Esse problema aqui, você não tem que entender, ele não é um problema de transferência de calor nesse sentido. Ele seria que problema de transferência de calor? Eu vou te dizer que problema ele seria, tá? Mas aquilo ali só faz sentido no transiente. Ele seria o seguinte problema. Imagina que você tem uma... Aí tem que ser um escoamento, porque você precisa ter o termo convectivo, tá? Então, imagina que você tem um escoamento aqui assim, ó, acontecendo para cá, com velocidade U. E a temperatura dessas linhas pretas aqui é T infinito, T do escoamento. Aí você veio em algum lugar aqui e despejou uma quantidade de volume, pode ser do mesmo fluido, que tem temperatura, será diferente, TF, TH, de Terrain. Você foi lá e despejou essa quantidade de temperatura. Tá? Se nesse instante você, por exemplo, medisse a distribuição de temperatura ao longo dessa coordenada x aqui, ó, o que você ia ver ia ser uma coisa mais ou menos assim. Aqui é x, aqui é t. Você ia ver que o t é igual a t0 aqui, t infinito aqui. Quando você entrou aqui, ela subiu. E depois ela baixou. Isso aqui é o raio dela aqui. Ela foi até o t raio. Você está vendo aqui. Isso foi no instante T1. No instante T2, dois processos acontecem. O primeiro processo que acontece é que a bolinha sai do lugar porque ela está sendo levada pelo escoamento. E o segundo processo é que o fluido ela fica maior e mais fria. O fluido ao redor dela começa a esquentar. As partículas que estão viajando na mesma velocidade que ela começam a se esquentar também. Então, esse aqui, no próximo instante, como é que ela seria? Ela é primeiro que esse salto não estaria aqui. Vamos supor que fosse convecção pura. Se fosse convecção pura, ou seja, se esse fluido não tivesse condutividade térmica, ele só ia ser transportado, né? Então isso aqui seria a curva no outro instante. Mesminho. Como não é convecção pura, o que você vê é que aqui ele esquenta e aqui ele esfria. Sim. Justo, era exatamente essa a minha dúvida. É porque eu não estava conseguindo ver, aí eu não meio que não conseguia entender mais e tentar, tipo, onde que eu iria aplicar mesmo. É exatamente essa a minha dúvida. Obrigado, professor. Isso aqui. Agora você viu que isso aqui tem que ser uma coisa transiente, porque você tem que estar vendo transporte. O problema da equação de convecção de fusão é que ela está olhando um volume de controle fixo, né? Então está entrando fluxo para um lado e saindo para o outro. E no 1D ela é um pouco chata, porque o fluxo que entra de um lado é igual ao que sai do outro. No 2D você pode entrar fluxo de um lado e não ser igual ao que saiu do outro, porque tem a parte de cima e a parte de baixo para entrar no balanço. Você entendeu? Agora, esse aqui seria uma forma de você ver. Pensando em transferência de calor, eu fiz uma coisa que é meio forçada, porque esta equação aqui, ó, é a equação de uma onda. Você poderia imaginar que isso aqui é o nível da água. Então, vamos supor que você tem um reservatório, tá assim, e que, como é que fala? Esse reservatório, vou até fazer a experiência para você aqui. Experiência clássica.
ela está aqui assim, ó, e você vai fazer assim, quer ver? Não, aqui estava bom. Tem um reservatório, aqui é o fundo. Só que bem aqui no fundo, você tem um alçapão, assim, digamos assim. Pode ser assim, e aí aqui eu vou fazer ela andar para o lado certo. Aqui tem essa parte verde. É que eu acabei botando a parte preta no lugar que eu não queria. Faz assim, verde e preto. Tá? Se eu fizer assim. Ela vai andar ao contrário só do eixo X. E aqui é um alçapão. Essa aqui é uma experiência de laboratório clássica. Aí o que que você faz? Aqui tem um mecanismo que puxa isso para baixo a uma certa altura de repente. Não precisa ser muito, não. Isso é um aquário, tá? Bem comprido. Quando isso puxa para baixo, tuf, tá? Como é que fala? Esse camarada, ele vai fazer assim, ó. Esse nível vai baixar de repente. E você vai ter uma onda que vai propagar aqui em cima desse negócio. Deixa eu ver se ele tinha que estar aqui mesmo. Na verdade, era mais era no, se eu abaixei aqui, ela vai andar para ela vai andar para cá. Vamos supor que eu trave ela aqui assim também. É assim. Não sei se você tem que abaixar ou se você tem que empurrar ele, tá? Mas essa quebra aqui também vai ter. Ela vai ser meio bagunçada aqui, porque vai bater aqui nessa parede, mas esse fenômeno aqui vai gerar uma onda que vai propagar aqui em cima. Nesse caso, ela vai propagar para cá. E essa frente de onda aqui, ela quase não é difusível. Se esse ressalto for bem pequenininho, de preferência, for só um deltazinho, e você baixar, você vai criar essa onda para lá. Na verdade, se não tivesse essa parede aqui, é o mais interessante. Eu acho que a primeira vez que observaram isso devia ser uma coisa mais ou menos assim mesmo. Essa onda, ela anda para os dois lados. Na hora que você... Aí sim, sem a parede, ela vai andar para os dois lados. E ela vão ser duas gêmeas. Cada uma andando para um lado. A equação que governa o movimento dessa onda para esse lado aqui é dφ, onde φ pode ser essa altura, dφ dt mais t dφ dx é igual a zero. E a equação que governa essa aqui é dφ dt menos c dφ dx igual a zero, onde c é uma velocidade de propagação da onda, que vai depender desse ressalto, que vai depender da gravidade e da massa específica do fluido. Aí tem que fazer as contas, tá? E da massa específica do fluido. Então, essas são duas ondas que vão andando de um lado para o outro. Elas são chamadas ondas solitárias. Elas praticamente não difundem. A difusão que ela tem aqui por difusão viscosa acontece. E um dia ela vai acabar sozinha. A viscosidade vai dar conta de acabar com isso. Mas demora muito, é surpreendente. Ela sobrevive durante quilômetros, mesmo que esse ressalto seja muito pequeno. Você entendeu? Então ela vai para um lado, vai para o outro e como é que fala? E essa equação aqui é que é o clássico do upwinding, porque você precisa conseguir transportar essa onda para um lado e para o outro. E aqui ela é uma onda de massa diferente do que essa mais, e é um caso mais real. Foi descoberto. Isso aqui um cara que viu isso acontecer lá pelos anos de 1800 e pouco. E então o pessoal foi atrás, umas pontes lá em Cambridge. E aí eles viram isso acontecer. E na verdade, a mesma equação que governa, por exemplo, o tsunami, que são as ondas solitárias, que viajam durante centenas de quilômetros sem difundir.
E a equação que resolve é essa, e você simula usando o upwind. Tá? Esse aqui foi um caso meio artificial, mas que é real, né, no sentido que se você fizer experiência de laboratório, você vai ver isso. Beleza? Beleza, obrigado, senhor. Olha, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui. Isso que seria uma observação. É uma observação sobre a representação de sistema linear. Nós estamos usando um método direto para resolver um sistema tridiagonal. A gente viu até agora que o nosso método, o método de volumes finitos, ele escreve isso aqui da seguinte maneira. Ele fala que isso aqui é AW, FW, mais AE, IE, mais SU, em que esse AP é, na verdade, AW mais AE. Quando tem a equação de convecção de fusão, eu vou colocar ela aqui, aí vai aparecer aqui assim, ó, mais FE menos FW, e tudo isso aqui menos SP. Aí a W e a E têm que ser constituídos, né? Então a gente viu que tem maneiras de fazer isso. Eu queria prestar atenção nesse cara aqui. Ó. Quando a gente programou o TDMA para resolver isso aqui, nós reorganizamos esse sistema. Nós escrevemos esse sistema da seguinte maneira: a gente escreveu menos AW FW mais AP FP menos AE FE igual a SU. Foi assim que a gente fez, não foi? Alguém me confirma, mas eu acho que foi, só pode ter sido. Tá? Então, isso aqui para nós era o nosso sistema linear. No fundo, o que isso quer representar? Tá? Isso quer representar uma coisa que é o seguinte: tem que ser alguma coisa do tipo A escalar π igual a F. Tá? Isso aqui seria uma representação genérica desse sistema linear. Acontece que esse A aqui, ó, ele está cheinho de zeros. Quando a gente armazena só o vetor de AW, AP e AE, fica com muito menos zeros. Tá? Mas olha, como é que funcionam os resolvedores do sistema linear? Como é que a gente aprende a resolver esse sistema linear, tá? Numericamente. A gente sempre está olhando para isso. Quando a gente está resolvendo um sistema linear numericamente, a gente quase sempre está olhando para esse cara. Aí foi. O nosso foco está nessa forma. A gente quase nunca olha para essa forma. E porque não é que a gente não olha. Isso não está no livro-texto. Tá? Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu queria te chamar a atenção. A gente já resolveu isso aqui usando TDMA, mas eu vou querer usar um método iterativo agora, tá? Que seria o método de Jacobi. Eu não sei se você se lembra do método Jacobi, né? O método de Jacobi, ele faz o quê? Qual que é a ideia dele? O método de Jacobi é o seguinte: está lá o seu sistema. Eu vou fazer igual no livro de cálculo numérico, tá? Igual no livro de cálculo numérico. O que ele faz? Ele divide o A em três matrizes. Ele vai dividir o A em três matrizes. Ele vai falar que A é, na verdade, uma diagonal inferior, tá? Que eu vou chamar aqui de L, de lower, mais diagonal não, triangular inferior, diagonal e triangular superior, upper.
Beleza. E aí, qual é a ideia? A ideia toma esse produto aqui, isso é a mesma coisa que L mais U, que multiplica φ, mais D vezes φ, que multiplica F. O que é igual a F. E o que propõe o método de Jacobi? Ele propõe que você passe esse termo aqui para o outro lado da equação. Então, isso aqui seria assim, dφ é igual a F menos L mais U φ. E por que ele propõe que a gente faça isso? Porque, na verdade, o grande problema de resolver um sistema linear, se a gente conhecesse a inversa da matriz A, era trivial, era só multiplicar pela inversa dos dois lados dessa equação, já tinha solução de φ. Toda a ideia de resolver um sistema linear está em você deixar do lado esquerdo alguma matriz que seja fácil de inverter. O Jacobi faz o mais simples. A matriz mais fácil de inverter de todas é a matriz diagonal. Basta você tomar o inverso de cada termo na diagonal. Tá? Então, quando ele faz isso, você sabe que o φ ele é, na verdade, d menos 1, que é fácil de calcular, vezes f, menos d menos 1, vezes L mais U, vezes φ. E o método de Jacobi é um método iterativo. Um método iterativo. Tá? Então, o que ele faz? O que ele assume? Ele assume que você tem um chute inicial para a sua solução e que, a partir desse chute inicial, você faz um método de ponto fixo, basicamente. Você vai lá e vai falar que esse aqui é o próximo chute com o K conhecido. Então, isso aqui tem que ser dado φ0. Então, com um φ0, você consegue fazer isso aqui iterativamente até ele convergir. Você entendeu? Então, como que a gente poderia, ou o que é, no nosso caso, no caso em que nós não temos a matriz A cheia e não queremos ter de jeito nenhum, porque ela é cheia de zeros, né? O que nós queremos aqui, de fato, é meramente nós precisamos entender que operações são essas. O objetivo é tentar entender cada uma dessas operações aqui, ó. Essa operação aqui, que operação é essa? Que operação é essa? Quais são essas operações matriciais? É isso que a gente tem que entender. A gente não tem que transformar o nosso problema num problema de matriz cheia para usar as operações matriciais em matriz cheia. A gente tem que, na verdade, descobrir quais são as operações matriciais no nosso problema, em que as matrizes são esparsas e especiais. Então, vamos identificar esses... aí faltou um negócio. Isso aqui... E o que o método de Jacobi... Quando é que eu paro de iterar? O método de Jacobi tem um critério de parada. O critério de parada do método de Jacobi, ou de muitos métodos, na verdade, é baseado no resíduo. E o que é o resíduo? É quando você pega lá a sua matriz inicial, isso aqui é o resíduo, eu vou chamar isso aqui, ó, resíduo, isso aqui vai ser o RK, um vetor, ele depende do K. Quem que vai ser o RK? Por definição, o nosso resíduo na iteração K, ele vai ser F menos A dot ficar. Tá? Então, um dos critérios de parada é quando o resíduo é muito baixo. Porque, na verdade,
Se o resíduo é muito baixo, eu provavelmente estou perto da solução. Provavelmente, porque o resíduo não é o erro. Né? O resíduo não é o erro. Ele só tem muito a ver com o erro, mas ele não é. Se você, né, se você observar uma coisa aqui, uma nota também aqui, você tem um vetor que chama erro, que seria o erro na iteração K. Quem é o erro na iteração K? É o ficar, que é o negócio, menos o fi. Esse fi é a solução. Sei lá, vou dar um nome para ele, fi exato. Isso aqui é a solução, mas é o fi do problema original, o que você quer achar, né? O fi do problema original, esse cara aqui, que é o mesmo, né? Aqui eu devia ter grifado. Tá? Então, olha que curioso aqui. Se você multiplicar isso aqui por A dos dois lados, vai ficar A dot ficar menos A dot fi exato. Ah, podia ter feito diferente. Opa. Vou botar aqui mesmo, mais perto. A dot fi exato. Só que a gente sabe quanto que é A dot fi exato. A dot fi exato é F. Então, o que apareceu desse lado aqui? Apareceu A dot ficar menos F, que é, na verdade, Ctrl Z, que é na A dot ficar menos F, grifado embaixo, é precisamente o nosso resíduo. Você pode escrever aqui que isso aqui é o resíduo da iteração K. Qual é a conclusão? Ah, não, resíduo não, é menos o resíduo, né? Está trocado o sinal. E está certo, parece trocado mesmo. Qual é a solução? Ou melhor, conclusão, que o resíduo não é o erro. Ele é o erro multiplicado pela matriz A. Essa aqui é uma informação importante, porque se o resíduo é muito pequeno, não quer dizer obrigatoriamente que o erro é muito pequeno. Porque se quando eu fizer esse produto de A vezes o erro, esse vetor for muito grande, isso depende das características da matriz A, então aí a gente está numa roubada, mesmo se a gente parar. Mas posso dizer para vocês que as características da nossa matriz são muito boas. Né? Ela tem alto valores pequenos, e é isso que importa, tá? Na verdade, a distância são pequenos e mais ou menos do mesmo tamanho. Então, essa que é uma coisa importante. O que eu quero dizer é que a gente pode usar como critério de parada, em geral as pessoas usam, um cara que seria o R ao quadrado. Vou chamar assim, R2, vou botar esse 2 aqui no subíndice, R2K, onde esse R2 é, na verdade, RK, produto escalar com RK. Tá? Então, o que seria um critério de parada bom? Né? Parar se R2K for menor do que uma tolerância, por exemplo. Tá? Então, você define uma tolerância, 10 a menos 4, para de iterar o Jacobi quando 10 a menos 4 for menor, quando o resíduo 2, o resíduo ao quadrado, né? Cara, você está sendo bem conservador, quando ele for menor do que a tolerância. Né? É bom tomar ele ao quadrado porque vai ficar sempre coisa positiva. Então, olha só que interessante. Por que eu fiz esse desenho do método Jacobi? Por que ele é uma boa introdução para o nosso problema? Porque aqui eu estou vendo várias operações importantes. Né? Na verdade, duas mais importantes, que é o produto de uma matriz da nossa matriz, vezes o vetor K, o vetor φ. Ou melhor, o produto da nossa matriz vezes qualquer vetor de malha. E o produto de dois vetores, um com o outro. Ok? Tá? Então, olha só.
Como que ficaria o método de Jacobi no nosso sistema, que é muito particular? O nosso sistema não tem uma matriz A cheia, ele tem uma matriz A desse jeito aqui, ó. Ele tem uma matriz A desse jeitinho aqui. A gente, inclusive, transformou isso aqui, a gente viu que isso tinha uma semelhança muito grande com alguma coisa que era do tipo assim, A, I, que multiplica φ, I menos 1, mais DI, que multiplica φI, mais CI, que multiplica φI mais 1, igual a um DI. Né? No nosso caso aqui, eu vou chamar de F. Vou chamar de F. Vou chamar de F só porque ali embaixo eu chamei de F. Então, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte, esse I aqui, ó, ele ia de quanto até quanto? Ia de 1 até o número de nós, até N. Tá? Se esse I, agora eu vou fazer uma pergunta que eu queria que alguém respondesse. Se esse I vai de 1 até N, qual que é a dimensão da nossa matriz A? N por N, né? Boa. N por N. Tá? N por N. Agora, quando eu faço o produto, e agora eu vou pegar uma matriz A. Então, outra pergunta. Mas eu não tenho, eu sei que a maior parte dos elementos da matriz A é nula. Ela só tem 3 elementos que não são nulos: esse e esse. Então, se eu quiser fazer o produto de A vezes φ, o que é que eu tenho que fazer, na verdade? Quem é esse produto aqui? Esse produto aqui, na verdade, isso aqui vai dar um vetor, não é? Isso aqui vai dar um vetor, que vai ter o F1, F2, Fi, Fn. Cada um desses caras é calculado como? Ele é calculado, eu botei F aqui, mas nesse caso é mesmo, né? É F porque eu botei o φ mesmo. Esse cara aqui, ele vai ser calculado. Ele quem é? Ele é precisamente isso. Ele é esse negócio. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: vamos supor que no nosso caso, nesse caso que nós estamos em mãos aqui, você quisesse fazer uma subrotina que a entrada dessa subrotina, essa subrotina vai ser, eu vou dar um nome para ela. É uma subroutine, igual em Fortran, subroutine. Vou chamar ela assim de A underline dot underline V, que ela vai fazer o produto de A por um vetor V. E isso sabendo que eu estou com esses caras todos nos pontos lá e tal, na nossa malha. Então, eu sei o tamanho das coisas. Então, o que que é? De uma forma abstrata, a entrada dessa subrotina, de algum jeito eu tenho que fazer entrar a matriz A e eu tenho que fazer entrar o vetor V. E a saída dessa subrotina, isso aqui é in. Isso aqui é de forma abstrata. A saída seria um vetor, sei lá, vou dar outro nome aqui, P. Vamos supor que P fosse a saída dessa subrotina. Tá? No nosso caso, como que ela ficaria quem é a cara da nossa subrotina A.V, tá? A.V. Ela seria muito fácil. Ela seria o quê? Ela seria assim, o A, ele existe para nós só na forma desses vetores AI,
BI e CI, que no fundo são os AW, EAE e AP. Né? Eu estou falando, eu botei esse de novo aqui, AI, BI, CI, esses porque na verdade a gente vai construir rotinas que depois vão servir para receber, igual o TDMA. O TDMA não recebeu A, B, C e D para dar a resposta? Nesse caso, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos receber vetores A, B e C, e ele vai fazer o produto matricial para a gente. Então, o que ele vai precisar receber? Eu preciso dizer quem é o A. O A são vetores de tamanho N. Então, a primeira coisa que eu vou fornecer é o N. Depois eu vou dar só os elementos não nulos de A, que seriam os vetores A, B e C. Né? E aqui estão os AI, aqui estão os BI, aqui estão os CI. E N é o tamanho, é a dimensão, né? E vai de 1 até N. Tudo isso que está entrando aqui, está fornecendo, simbolicamente para mim, né? O que simbolicamente aqui em cima era o A, aqui é mais concretamente, nessa linha de baixo, concretamente o A, porque são os elementos de A que não existem. Aí vai entrar o V. O V é um vetor de tamanho N. E vai sair o P. Qual que é a operação que a gente vai fazer? Como é que calcula o P dentro da subrotina que faz A produto escalar com V? A operação que a gente faz é simplesmente assim, a gente vai fazer um for, um do, depende da linguagem, que ele vai no caso aqui, ele não pode ir de todo lugar. Deixa eu ver. Não, pode. Dependendo de como a gente programar, pode. Então, vou fazer de 1 até N. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, que PI é, na verdade, o quê? Aí, PI mais VI menos 1, perdão, Ctrl Z. Aí, VI menos 1 mais VI mais CI, VI mais 1. Porque, na verdade, isso aqui é o produto da nossa matriz A, que aqui só tem elementos não nulos armazenados nos vetores A, B e C, multiplicando pelos correspondentes que ela tem que multiplicar no vetor que ela quer multiplicar no Vzinho aqui. Então, no fundo, por exemplo, se eu tiver no meu algoritmo de Jacob, tá? Se eu tiver lá no meu algoritmo de Jacob, o que eu teria que fazer para fazer essa operação aqui? Ó? Como é que eu faria para... vamos supor que eu quisesse implementar ele precisamente usando só aquela subrotina lá. Tá? Olha só. Primeiro, quem é que seria a matriz D-1? No caso desse nosso Jacob aqui, tá? Isso aqui é mais pedagógico do que realmente o que a gente vai fazer nos nossos programas. Mas é para você internalizar essa ideia do produto. O produto, assim, a gente vai usar. Quem que seria o D-1 nas nossas matrizes lá, A, B e C? D-1 seria uma matriz, se ela fosse tridiagonal, para eu usar aquela subrotina lá, ela teria assim, eu vou chamar assim, vou botar um 2 pontos assim, quem são os não nulos dela, né? Eu vou chamar assim de A do D, todos os A do D vão ser 0. Ó, deixa eu tentar, vou estabelecer uma anotação com vocês aqui. Minha anotação é a seguinte, a matriz A, ela tem 3 caras só. Ela tem 3 vetores que armazenam os caras não nulos dela. São os vetores Azinho, Bzinho, Czinho. Já estou terminando.
tá? Que quando a gente estiver usando essa subrotina para resolver volumes finitos, vai ser AW, AP e AC. Ou AE, tá? Muito bem. Quem que vai ser a nossa matriz diagonal? Quem é que seria a matriz diagonal? Né? Ela seria simplesmente a matriz A, isso aqui são os que estão embaixo da diagonal, esses que estão em cima da diagonal, e esse aqui é a diagonal. Então, a matriz diagonal seria, na verdade, os três vetores que representariam a matriz diagonal seriam um vetor cheio de zeros, o vetor B e um vetor C cheio de zeros. E se eu quisesse fazer a inversa da diagonal, era só pegar os vetores de B e pegar 1 sobre B. Pronto, isso aqui é a matriz diagonal. Na hora que eu quiser fazer esse produto aqui, ó, como é que eu usaria aquela nossa subrotina? Eu usaria assim, A dot V, quem que entra? N. Eu ia ter que criar um vetor de zeros, eu vou chamar aqui zeros. Entraria o vetor inv_B, onde inv_B simplesmente armazena esse cara, você cria um vetor que tem 1 sobre B em todo lugar, e entrar também zeros, porque o outro cara é zero, e entrar o F, tá aqui, e ia sair o resultado dessa conta, que aí você pode chamar aqui, sei lá, de P. Pronto, usei. Tá? Quem que seria a matriz L? A matriz L, nesse caso, ela seria a lower diagonal. Então, ela seria o quê? Ela teria aqui assim, A, 0 e 0. E aí você ia usar esse cara do mesmo jeito. Então, você poderia usar... Bom, no caso aqui, a gente tem uma coisa mais simples, né, minha gente? A gente tem uma coisa muito simples, que é fácil saber quem é L mais U. L mais U é só A, aí você fazia assim, o L é aquilo lá, né? O L mais U, se você quisesse fazer assim. A, 0 e B. Ou e C. A, 0 e C. E depois você ainda consegue multiplicar pelo D menos 1, esse cara. Você ainda consegue fazer, nesse caso específico, D menos 1 vezes L mais U. O que não é de surpreender, porque no método Jacob tem que ser fácil mesmo, tá? Quem que seria o D menos 1? Seria assim, um vetor A. Aí você vai entender esse dividido, né? Dividido por B é elemento a elemento, tá? 0 e C dividido por B. Então, na verdade, você entraria com... Você criaria esse vetor, ia colocar ele aqui. N, o seu vetor A sobre B, zeros, C sobre B, Φ na iteração K, ia sair o P. O próximo Φ seria o resultado no primeiro, né? Então, esse aqui, na verdade, para ficar bem bonito, você poderia fazer assim. Poderia chamar isso aqui de Φ K. É o vetor Φ K. Né? Aí, você, usando aqui na outra, você ia achar Ah, não, isso aqui não é o Φ K ainda. Não tem nada a ver com Φ K. Não é ninguém. Isso aqui era P mesmo. Φ K vai ser você... Não tem nada a ver, né? Você vai ter que somar esse P, subtrair subtrair deste P a resposta da mesma operação com esta outra matriz aqui, tá? Olha, isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, parece um negócio que fica meio enjoado, mas não é. Porque a gente acaba reduzindo tudo, a gente criou uma operação genérica que opera, no nosso caso, o produto de A vezes um vetor. A gente vai ver que quando eu tiver no caso 2D, esse A vezes o vetor aqui, ele vai ficar quase igual. Quando tiver no 3D, ele também vai ficar quase igual. E eu vou ter uma rotina de fazer A vezes um vetor, tá?
E também vou ter uma rotina de fazer vetor vezes vetor. Eu falo disso no ano que vem. E com esses métodos, a gente vai conseguir resolver sistemas que não podem ser facilmente resolvidos pelo método da tridiagonal, que é o Thomas. Tá? Mas eu poderei ir lá no meu livro de cálculo numérico e pegar, por exemplo, o algoritmo de Jacobi, que está aqui, e aplicar. Simplesmente porque eu identifiquei como que são cada uma dessas operações em termos da minha estrutura matricial particular. Eu vou poder aplicar o Jacobi, eu vou poder aplicar o Gauss-Seidel, eu vou poder aplicar o SOR, que é o Successive Over Relaxation, e eu vou poder aplicar os gradientes conjugados. Tá? E fazer esses algoritmos sob a luz de ter essas subrotinas aqui vai ser muito fácil. Vai ser basicamente ler no livro e copiar subrotinas embaixo. Ah, aqui eu vou fazer o produto disso com aquilo. Ah, aqui eu vou fazer o produto daquele com aquele outro. Ah, isso vai ser assim, assim, essa. Você vai só copiando, assim, por. Então, se a gente conseguir fazer juntos um progresso em que a gente de fato implementa essas subrotinas, para você ir para o gradientes conjugados, vai ser muito fácil. E o gradiente conjugado vai te dar uma velocidade muito grande de solução dos problemas. É isso que eu quero fazer. É nessa direção que eu quero ir. Desculpa a esticada na hora. Eu comecei mais tarde a aula, hoje que eu estava no telefonema, mas desculpa aí. Entendeu alguma coisa? Foi muito abstrato, foi muito viagem? Deu para entender alguma coisa? Deu, ajuda bastante que naquela hora eu tive que implementar já até o SOR, aí também facilita ver a importância desses métodos, que era noite e dia, você implementar o SOR e você usar um método Gauss-Seidel ou até mesmo um método normal. O SOR é muito mais rápido. Uhum. A gente vai fazer essa experiência com o SOR, tá? Eu acredito que na aula que vem a gente já consegue programar o SOR, por exemplo. Eu vou programar com vocês, tá? E é isso. Quem mais? Vinícius, como é que tá aí? Entendeu? Não, tá aqui tá de boa, professor. Eu acho que ficou bem. Acho que na hora de aplicar vai ficar bem mais. Vai ficar bem mais prático. Vai ficar bem prático, vocês vão ver, vai ficar legal, tá? E é muito legal quando funciona. Isso aqui dá. No MATLAB, o MATLAB ou o Octave, ele ainda engasga, sabe, um pouco. Porque fazer operação de ponto no MATLAB ou no Octave não é bom. Ele não é eficaz para isso. Eu não sei, a operação de ponto é usar for, tá? O loop. Os MATLAB e Octave é bom quando ele já está já na forma da matriz e ele multiplica. Em linguagens compiladas, tipo C, Fortran, isso aí é na velocidade da luz. Na hora que você faz isso, é a operação favorita dessa linguagem. Tá? Então, ele faz isso muito rápido, ele é muito otimizado para fazer isso. Então, quando a gente roda essas subrotinas aqui, as minhas versões dessas subrotinas em Fortran são realmente muito rápidas, porque elas são um do simples, sabe? Um laço simples, que percorre todo o vetor, só faz produto onde não tem zero, então é uma beleza, tá? E a gente consegue trabalhar de forma muito clara, ou seja, constrói os vetores A, B, C, D, E, todos os que precisar, depois entrega isso para a subrotina e ela te entrega a solução. Fica muito confortável, fica muito bom, tá? É nessa direção que eu quero ir, para a gente ter pelo menos um 2D. Aí a gente vai trabalhar, então, na aula que vem, o 2D de fusão. Pronto, testa o nosso solver com difusão. Aí depois, quando for para difusão ou convecção, vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui, vai ser só mudar os átomos. Muda o ar, já mudou tudo. Já está rodando difusão convecção, tá? E aí as coisas vão andar melhor. A gente vai fazer testes com modelos, né, de difusão convecção cada vez mais elaborados e aí vai ter resolvido a equação convecção-difusão completa em 2D. É um passozinho para a gente resolver o problema de mecânica dos fluidos, tá? Das equações de Navier-Stokes. Aí depois a gente fica a um passo disso. Bom? Vamos conversar? Ok. Professor, outra pergunta um pouco mais rápido.
Quanto à questão da aplicação desses métodos, eu lembro que no SOR tinha que definir o coeficiente de relaxamento e o jeito que tinha que fazer era basicamente procurar ele. Tipo, eu lembro que a gente até fez um gráfico lá que a gente achava o que dava o mínimo. Você fez isso com quem? Eu fiz isso com o. Acho que era Adriano o nome do professor. Ah, tá. Não, claro, o SOR tem esse, a gente vai ver que tem esse problema de você definir quem é o coeficiente de relaxação ali, né? Se o problema for difusivo puro ou tiver uma parcela importante, pronto, difusivo não. Se ele for uma equação de Laplace, se você estiver resolvendo a equação de Laplace ou de Poisson, que é, que é uma equação que vem de um Laplaciano igual a uma constante, tá? Se você estiver resolvendo uma equação de Poisson, tem uma fórmula para descobrir o ômega ótimo. Isso foi desenvolvido na década de 90, uma coisa assim. Fórmula bem simples. A gente não precisa fazer busca. Tá? É lógico que a gente vai fazer uma buscazinha só para ver que, nossa, depende tanto assim do ômega, e se eu errar o ômega, dá pau. Mas tem uma maneira de calcular ele assim, e já sai. E a gente nunca vai usar o SOR, viu, Leonardo? A gente vai passar pelo SOR porque a gente vai precisar do SOR como pré-condicionador do nosso solver. E nem vai ser o SOR tradicional, vai ser o simétrico, Symmetric SOR, que é o que a gente vai usar. Mas é tudo isso eu ensino para você rapidinho. Ok, professor. Pessoal, dessa forma eu vou parar a gravação.